momento ali, Senhor. Oh, Jesus, eu clamo aqui o Senhor, Pai. Eu só venho estar aqui, Pai, nesta casa, Pai, de oração. Assim como no passado, Pai, o Senhor estava ali, Senhor, naquelas casas. O Senhor estava ali, Senhor, Pai Santo, Pai querido, visitando ali, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que estava precisando, que estava necessitado. Uns precisavam de alimento, outros precisavam de uma cura, outros precisavam de um consolo, outros precisavam de um perdão, outros precisavam, Senhor, Pai Santo, Pai querido, de uma vitória, de um milagre, Senhor, de algo no sobrenatural, algo que só o Senhor podia fazer. Outros precisavam, Senhor, que o Senhor viesse repreender, Pai, aquele demônio, aquela potestade, aquele principado ao qual o Pai atormentava aquela pessoa, tirava o ciclo daquela pessoa. E não deixa de ser também no dia de hoje assim, Senhor. Sim, meu Deus, porque a tua palavra no livro de Hebreus fala que o Senhor mesmo de ontem e hoje e eternamente, o Senhor da faz milagre, o Senhor da cura, o Senhor da salva, o Senhor da pisa na cabeça de Satanás, o Senhor da repreende, Senhor, as religiões do inferno, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus igual a ti. Então, Senhor, responda essa humilde oração. Eu estou aqui com meus irmãos, eu estou aqui com minhas irmãs aqui nesta noite, Pai. Senhor, eles estão te perguntando, Pai, eles estão perguntando aonde que o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está mais perto do que eles imaginam, Senhor. O Senhor está mais perto, Senhor, do que eles possam conjecturar. Então responda, Senhor, esta noite, Pai. Responda, Senhor, que cada um aqui nessa noite venha ser tocado pelo Senhor, que cada pessoa que esteja escutando, Pai, esta oração, que tenha assistido esta oração, que tenha assistido esse culto, Pai, que cada irmão, cada irmã, Pai, venha ser tocado, venha ser alcançado pela tua misericórdia, pela tua irmã poderosa, pela tua irmã virtuosa, Senhor. Um dia também eu não te conhecia, um dia também eu não acreditava, um dia também eu era incrédulo, eu acreditava em tanta coisa, mas eu não acreditava no teu Espírito Santo, mas eu acreditava no teu poder, eu acreditava no seu Filho amado, Pai Santo, Pai querido, o qual não divide a sua glória com ninguém, o qual, Pai Santo, Pai querido, é um nome só que tem poder, é o nome santo de Jesus, é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Então responde, Senhor, esta noite, Senhor. Senhor, toca na vida desse irmão, dessa irmã, visita a família de cada um, a parentela de cada um, visita esse povo aqui, Senhor. Visita, Senhor, da ordem dos anjos nesta noite, Senhor, para estar visitando, Senhor, cada um nesta noite, para estar frustrando todos os planos, todos os desígnios de Satanás, Pai, que toda obra do mal, que toda obra do inferno contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, que venha ser repreendido, que a tua presença venha ser derramada, Senhor, na vida de cada um, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Gálatas, versículo 1 e diante. Amém? Profecia e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Gálatas, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarregar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo, um anjo vindo do céu, vos pregar o evangelho que vai além do que vós temos pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. Agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Paulo trazendo a sensibilidade, trazendo para o povo ali de Gálatas ali, porque o povo do chamado, Paulo declarando ali, que ele foi um homem levantado
sinceridade ali perante o povo e declarando, né, que Deus enviou o filho amado para nos desarraigar deste mundo, para nos tirar deste mundo. Mas o que é isso, irmão? Eu vou para outro planeta? Não, é dos costumes, né, dos desejos, né, das concupiscências desse mundo, dos prazeres, para a gente não venha se misturar com os deleites desse mundo. Não tem como a gente sair desse mundo, tem? Só quando Deus levar a gente, irmão. Mas quem está com Cristo, ele não se mistura com as coisas desse mundo, né? Ele não se mistura com os prazeres, com as vontades desse mundo. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Porque o nosso Deus, louvado seja o nome dele, ele é um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele chama eu e você com um propósito de o seguir, de o adorar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo aqui está trazendo essa sinceridade. Paulo aqui está trazendo para esse povo. Ele está falando, me admira-me que estejam passando tão longe daquele que vos chamou. Quem é esse? Nosso Jesus. E tem gente que está passando tão longe, irmão. Tem gente que acredita que acredita no Evangelho, acredita no ensinamento, ou quando não é da parte de Deus. Tem gente que acredita em tantas coisas, mas não acredita naquele que nos chamou. Não acredita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que acredita em tantas coisas que não pode fazer nada. Então o Evangelho é errado. Que eu estou falando só de Espírito, não, estou falando de igreja evangélica também, que ensina coisas erradas, que ensina doutrinas que não vêm da parte de Deus. Como o Paulo está falando aqui. O que significa a palavra anátema? Seja anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Que venha ser um mentiroso. Que venha ser que você não venha a receber um tipo de evangelho desse, que é um evangelho mentiroso. É um tipo de evangelho ao qual você não deve levar crédito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje tudo fala, isso não tem nada a ver, aquilo outro não tem nada a ver, aquilo outro lado não tem nada a ver, né? Mas é um engano do inimigo. Por quê? Porque o inimigo ele quer nos tirar do foco, ele quer nos tirar da presença de Deus. Eu estava falando com os irmãos mais cedo. Eu e você, se nós não estivermos na presença de Deus, a Bíblia fala que como uma ovelha levada ao matadouro, um homem ou mulher, se está na presença de Deus, ele está vulnerável aos ataques do inimigo. Está vulnerável aos ataques, louvado seja o nome do inimigo. Por quê? Por que ele está vulnerável? Porque só Jesus pode curar. A Bíblia fala, lá em João 10, Jesus vai falar, eu sou o bom pastor. Eu dei a minha vida pela minha ovelhas. Então, sem nós estarmos com Jesus, sem nós estarmos na presença do nosso Jesus Cristo, nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo. E o evangelho errado, a religião, né, ou qual não é, louvado seja o nome do Senhor, o evangelho do nosso Jesus Cristo, ou qual não é os caminhos do Senhor, você fica vulnerável aos ataques do inimigo. Igual eu falei para os irmãos, contando o testemunho. O inimigo me deu 2 cacetadas numa noite só. Primeiro tombo que eu caí foi de moto, de quebrei a mão. O segundo tombo foi a coluna. Se eu tivesse guardado só a notícia, se eu tivesse sido guardado, ele livrou a minha alma, mas ele queria livrar mais. Ele não queria me livrar só minha alma, não. Ele queria me livrar da cadeira de roda também. O Senhor não queria que eu passasse por isso. Agora tem muita gente que, às vezes, está tão bem, mas vai acontecer algo na tua vida daqui para ali. Vai acontecer algo na minha, na tua vida daqui para ali. Ainda mais quando nós somos, louvado seja o nome do Senhor, mais novo. A gente pensa que não vai acontecer nada, né? A gente pensa que a mente não está, igual o Paulo está falando aqui. Paulo está falando aqui que Cristo, né, Deus enviou seu Filho para nos tirar desse mundo, para nos resgatar desse mundo. O que você vê nesse mundo? Só maldade. Um amigo meu, louvado seja o nome do Senhor, foi morto, batido, ninguém sabe o que mataram ele. O cara estava trabalhando, não estava na favela, não estava no bagunço, estava trabalhando. Foi morto tio. Louvado seja o nome do Senhor. Igual eu estava vendo também. Você vê o mundo de hoje como é que está. Uma mãe que teve um filho com o próprio filho. É o mundo que hoje está hoje, irmão. É o mundo. O cara de Bíblia fala que o mundo já é do madeira.
amaldiçoar. Porque do fruto daquilo que a nossa boca fala, nós colheremos o fruto. Tem gente que abre a boca para poder amaldiçoar. Tem gente que fala miserável, brinca com você pela frente, dá um bom dia para você pela frente, mas pela trás e amaldiçoa. O que é isso? É esse mundo. Jesus falou que nesse mundo, no livro de Mateus 24, Jesus falou que nesse mundo o amor de muitos fiaria por se multiplicar a iniquidade, que é a iniquidade de pecado, por causa de multiplicar o pecado. Você vê essa mãe que eu estou falando para os irmãos, ou com tendo relação com o próprio filho, ela saiu da cidade porque lá não aceitava ela. Você vê, irmão, quem vai aceitar uma coisa dessa, irmão? Pelo amor de Deus, quem vai aceitar uma coisa dessa? Uma mãe que é o filho do próprio filho, e achando que é uma coisa normal. Por outro lado, louvado seja o nome do Senhor, você vê uma mulher querendo ser homem, e a pessoa fala que tem que aceitar isso. O verdadeiro cristão tem que pregar que não vai dar o reino do céu. Ou um homem que o inimigo bota na cabeça dele para poder ser uma mulher. Não tem como, irmão. Você pode ver que não existe. Vão me criticar, vão falar mal de mim, mas não estou nem aí. Por quê? Porque a Bíblia fala que os afeminados não darão o reino do céu. No livro de Louvado seja o nome do Senhor, no livro de Levítico, capítulo 18, lá vai falar que o homem não deve se vestir como mulher, nem a mulher se vestir como homem, que é abominação para Deus. E você vê, se você prega isso, você é criticado. Mas tem que pregar, tem que falar, porque não herdará o reino do céu, irmão. Não vai deixar de salvação. Não existe o casamento para um homem casar com um homem e uma mulher casar com uma mulher. Perante a Deus é abominação, não existe. Por quê? No livro de Mateus, capítulo 19, a Bíblia vai falar, o próprio Jesus vai falar que sairá o homem da casa do seu pai com a sua mãe e unirá a sua varoa e tornarão a carne só. Se imagina, ele não falou que vai sair o homem da casa do seu pai com a tua mãe e vai unir com outro homem. Ou vai sair a mulher da casa da sua mãe com o seu pai e vai unir com outra mulher. Não. O homem unir com a sua mulher. Você vê que coisa tremenda que Jesus traz para eles. Só que estão querendo deturpar. Você sabia que tem igreja que faz casamento desse tipo? Mas não é bênção, irmão. Deus não está nisso. Deus não abençoa nisso, não, irmão. Deus quer, louvado seja o nome do Senhor, que uma mulher se liberta, que o homem se liberta. Deus quer que o afeminado se liberta. Para quê? Para que ele venha ser salvo também. Ele quer que o feiticeiro se liberta. Ele quer, louvado seja o nome do Senhor, que os idólatras se libertam. Ele quer que os beberrão, que os drogados se libertem, assim como Deus me libertou. Para quê? Para quê? Porque as pessoas falam, não, Deus só quer teu coração, não. Deus não quer seu coração, Deus não é cirurgião. Deus não mexe com cirurgia. Ele mexe com cirurgia espiritual. Deus, ele não quer só o teu coração. Ele quer você por completo. Ele quer você por completo, por quê? Porque você não vai morrer com ele. A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá, ressuscitará com ele. E Deus não quer que eu e você venhamos padecer nessa terra. Esse é o evangelho que Paulo está falando. Esse é o evangelho que Paulo está pregando. Paulo trazendo a sinceridade dele para o povo. Porque um homem e uma mulher de Deus não pode ser levantado por um homem ou uma mulher, tem que ser levantado por Deus. Tem gente que por causa de ser filho do pastor, já é levantado outro pastor. Não é assim, não é desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei por mais de 2 anos como obreiro. E depois eu fiquei 1 ano e pouco como diácono, para depois chegar presbítero. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi o quê? Foi o meu esforço com Deus. Não é algo que você tem como você comprar. Que a gente compra uma carteirinha de pastor, compra uma carteirinha de presbítero e ele fica por isso mesmo. Mas tem que ser ungido por Deus. Tem que ser ungido por Deus. O evangelho hoje todo, o evangelho mesquinho, o evangelho, sabe o que? Ele está preocupado, sabe o quê? Só em ganhar dízimo, ganhar oferta. O evangelho está preocupado só com a bolsa pessoa. Só que a pessoa pode dar na igreja. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele está preocupado com como é que você está, como é que está a tua alma, como é que está a tua vida, como é que você se encontra, como é que você tem dormido, como é que você é acordado, como é que você se encontra, como é que
Vila Mel serve, Deus preocupa com isso. Amém?